Palavra do Senhor Deus diz em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 15: Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Palavra do Senhor Deus. Note que este versículo é um versículo pequeno e que por muitas das vezes passa desapercebido na vida das pessoas que professam uma fé cristã. E por muitas das vezes não é ensinado pelos pregadores. O problema que é quando o cristão não está de acordo com esse simples versículo. É muito comum, um exemplo, uma pessoa contar um testemunho. É muito comum. E não tem nada de errado a pessoa contar um testemunho, glorificar o nome de Jesus. Não tem nada de errado. Apesar que existem muitos testemunhos falsos, armação. Mas este não é o ponto aqui a ser debatido, os testemunhos falsos. Nós vamos falar de testemunhos que supostamente são verdadeiros. Um exemplo: suponhamos que uma pessoa ela não tem um veículo ou tem um veículo muito ruim e ela pede para que Deus dê condições para que ela tenha um bom veículo para poder se locomover, enfim, para as necessidades diárias dela. E ela vai trabalhando e vai ganhando dinheiro e as portas vão se abrindo e ela consegue adquirir um bom veículo. Então ela reconhece, olha, se fosse somente pela minha força eu não teria conseguido. Eu orei a Deus, as portas se abriram, eu comecei a ganhar mais dinheiro e eu comecei a juntar, fui lá e comprei este veículo. Então ela dá um testemunho, dizendo, olha, Deus me abençoou, Deus abriu uma porta onde eu comecei a ganhar mais dinheiro, então eu tive condições de comprar este veículo, porque na minha força eu não teria condições, então eu reconheço que houve um agir de Deus e eu conquistei. Algo muito bonito, algo muito lindo, não tem nada de errado. Uma pessoa pedir para Deus abrir as portas e ela conquistar, não tem nada de errado. Só que, quando se dá um testemunho desse, e outras pessoas que aparentemente são cristãos e estão ouvindo esse testemunho, de acordo com a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, lembra o que foi dito? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Ou seja, a pessoa está alegre, não está alegre? Não era o sonho dela uma conquista, um veículo, um bom veículo para poder se locomover? As demais pessoas que estão ouvindo, nem todos, hein? Nem todos. Diga-se de passagem, nem todos. A maioria não vai se alegrar. Ah, mas todos bateram palmas, deram risada e glorificaram a Deus e disseram amém. Da boca para fora é uma coisa. O que está dentro é outra. Só Deus consegue ver o nosso interior, o interior de uma pessoa. E Deus, olhando o interior,
ele sabe que a maioria dos que aplaudiram, dos que deram risada e até cumprimentaram e deram glórias a Deus da boca para fora, por dentro não estão felizes. E por que motivo que não estão felizes? Talvez ali também tenha uma pessoa que também o sonho dela é ter um bom veículo. E ela não conseguiu ainda. Mas aquela outra pessoa conseguiu. Ou seja, aquela outra pessoa chegou onde ela quer chegar e não chegou. Então, ela fica triste. Ela fica triste. Ela se sente incomodada. Ela preferia ver aquela outra pessoa na mesma situação dela. Ou seja, se aquela outra pessoa estivesse na mesma situação dela, ela estaria feliz. Bom, pelo menos estamos todos aqui no mesmo nível. Mas, porque aquela outra pessoa, supostamente aos olhos dela, conquistou algo, que aos olhos dela está num degrau acima, diante de Deus isso não é degrau acima, mas o ser humano vê assim. A outra pessoa está aqui atrás, na cabeça dela, o outro já está lá na frente dela. Por quê? Porque está um passo à frente. Ela já olha com maus olhos. Você sabe o nome disso? O nome disso é inveja. E a palavra de Deus diz que os invejosos não herdarão o reino de Deus. Então a pessoa ela pode estar dentro de uma igreja, ela pode estar professando uma fé cristã, ela pode estar batendo palmas e dando glórias a Deus e queimar no inferno, porque ela está com inveja de uma outra pessoa. E esse sentimento de inveja não procede de Deus, procede do diabo. Por que que Caim matou Abel? Estude a palavra. O que levou Caim a matar Abel? Inveja. Por que motivo? Porque Abel apresentou uma oferta a Deus e a oferta de Abel ela foi aceita. E Caim apresentou uma oferta a Deus e a oferta de Caim não foi aceita. Então o que Caim fez? Ao invés dele se espelhar no seu irmão Abel e dizer, poxa, Abel foi por um caminho que deu certo. Se eu for por esse caminho, a probabilidade de dar certo é maior. Então eu vou pelo caminho que ele foi. Eu fui pelo meu e deu errado. Você se espelhar em uma pessoa para conseguir ser como ela, isso não é pecado. O pecado é você ter inveja dela. Ou seja, você se entristecer com a vitória dela. Isso é pecado. Isso é inveja. A inveja não é a pessoa cobiçar o que o outro tem. A cobiça também é um pecado. A inveja é a pessoa se entristecer com o que a outra tem. Ou seja, ela não tem e quando a outra tem, ela se entristece. E foi dado o exemplo de um automóvel, mas isso pode ser uma casa, pode ser uma empresa, pode ser uma propriedade, pode ser o que for. Agora, não pense você que a inveja ela é somente em cima de bens materiais. Não pense você. A inveja, ela atinge todas as áreas. Todas as áreas. Se você analisar, a grande maioria dos homens são focados na vida financeira.
Ah, mas então quer dizer que as mulheres não são focadas em prosperidade financeira? Muitas são. Mas, preste atenção, o percentual de foco em prosperidade financeira e bens materiais, o percentual do homem é maior. O homem está mais focado no quê? Na vida financeira, na prosperidade financeira. Por quê? Se você analisar desde lá de trás, do início, o papel era de quem? De ser o provedor, de colocar o alimento na mesa, de trazer o alimento, trazer o dinheiro para sustentar uma família. Do homem ou da mulher? Ah, mas hoje em dia a mulher também faz isso, mas o papel sempre foi, e a cobrança sempre foi em cima de quem? Do homem. Então, sempre foi o homem que teve que tomar a frente da sua família para trazer a provisão. Então, sempre foi do homem se preocupar com as questões financeiras e querer ter condições cada vez mais. Então, o percentual do querer crescer financeiramente está no homem. Tem muitas mulheres assim, mas a maioria é homem. Então, a tendência é que, se tratando de inveja por conquistas financeiras, a tendência é que a maioria é homem. Ah, mas então não tem mulher com inveja de uma outra mulher ou de um outro homem que está conquistando financeiramente? Obviamente que tem. Nós estamos falando do percentual. Então, se tratando de inveja por conquistas financeiras, o percentual masculino é maior do que o feminino. Agora, algo que muitos não conseguem entender, mas é explícito. Você algum dia já ouviu alguma conversa de uma rodinha de mulheres? Preste atenção como que são as conversas. Geralmente, numa rodinha de homem, o financeiro, olha, o fulano comprou um carro, olha, o Bertano comprou uma moto, olha, você viu o lançamento do carro novo, olha, quanto está custando aquele caminhão, quanto está custando aquele carro. A conversa vai puxar mais para esse lado da conquista. Em uma rodinha de mulher, a conversa vai puxar mais para que, olha, você viu aquele tratamento lá para as rugas? Olha, você viu lá aquele creme para alisar os cabelos? Olha, você viu aquele vestido que foi lançado? Olha, você viu a nova moda? Olha, você viu a roupa X? Olha, você viu o cabelo da fulana? Você viu a sobrancelha da Bertana? Entenderam? Que o foco já é diferenciado. Por esse motivo, a maioria das mulheres que tem problema com inveja, elas vão ter problema de inveja analisando biotipos de outras mulheres. Estética, parte física, roupas, joias. A maioria cai aí. Um exemplo, nós não estamos aqui dizendo o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, mas se você analisar, a própria mídia coloca um padrão de beleza tanto para homens quanto para mulheres. Muitos homens se preocupam, mas a maioria não, mas as mulheres se apegam mais nisso. Eles colocam um padrão de beleza, um exemplo, onde a mulher ela tem que ser magra, ela tem que ter uma cor clara, ela tem que ter os cabelos lisos. Se a mulher for assim, ela vai chamar mais atenção do mercado de trabalho para conseguir um namorado, um casamento, etc. e tal. Tanto é que os comerciais sempre iam mais para este lado. Começou a sair leis onde
eles eram obrigados a colocar outros biotipos nos comerciais, pessoas mais obesas, pessoas mais escuras, enfim. Isso é lei. Então, por esse motivo, começou-se a mudar um pouco nos comerciais, nas novelas e nos filmes. Mas, mesmo assim, o padrão que predomina, que a mídia coloca na mente das pessoas é que a mulher tem que ser alta, tem que ser magra, tem que ter o cabelo liso. Esse é o padrão. O homem tem que ser musculoso, tem que ser alto, não pode ter barriga. Esse é o padrão. Padrão de beleza que a mídia impõe através de filmes, novelas, comerciais. É só você prestar atenção que você descobre a jogada que existe por detrás. Na verdade, é toda uma armação de Satanás, porque 99% das pessoas jamais serão assim. É para fazer com que as pessoas fiquem frustradas. Mas isso é um outro tema. Agora, preste atenção numa coisa. Às vezes, a mulher, ela tem um cabelo que não seja liso. A mídia está aí colocando que o cabelo liso é o mais bonito, é o mais perfeito. E talvez o cabelo dela não é liso. Um exemplo. Ela olha para uma outra mulher, ou uma outra menina, uma outra moça que tem o cabelo liso. Ela não fica feliz pelo fato da outra ter um cabelo liso. Ela fica triste porque ela não tem aquele cabelo. Agora, se aquela outra que tem aquele cabelo liso tivesse um cabelo igual ao dela, ela ficaria feliz. Poxa, peraí. Se a outra fosse igual ela ficaria feliz. Mas porque a outra é diferente e tem um cabelo que na mente dela é melhor do que dela e mais bonito, ela fica triste. Você sabe o que é isso? Inveja. Está assim, ó, dentro da igreja. Pessoas que se dizem cristãs. Assim, ó. Muitas talvez não sabem que isso é inveja. Talvez achem que é até normal, mas não é normal. Então a maioria dos homens que tem problema com inveja vai cair onde? Vida financeira, prosperidade. A maioria das mulheres que tem problema com inveja vai cair onde? Beleza de outras mulheres, estética, parte física de outras mulheres. Elas vão olhar, vão se comparar, vão se sentir inferiores e vão ficar tristes. E inveja, porque se elas fossem igual a que elas estão se comparando, estaria tudo muito bem. Agora, na opinião delas, na cabeça delas, elas estão abaixo, ficam tristes. Se a outra estivesse igual a ela, tudo perfeito. Mas porque não está no mesmo nível, na cabeça dela a outra está num degrau acima, está um passo adiante, fica triste. E isso não é só cabelo. Talvez corpo. Talvez ela olha para uma outra mulher e vê que é mais alta e ela é mais baixa. Ela se sente inferior, ela fica triste. Talvez ela olha para a outra tem mais seio e ela tem menos, ela fica triste. Ela olha para a outra é mais feliz, dá mais risada, e ela está mais triste, mais deprimida, ela fica mais triste ainda. O que é isso? Complexo de inferioridade? Não. Inveja. Você sabe o que é complexo de inferioridade? Complexo de inferioridade é o seguinte. Preste atenção. O Senhor Deus enviou Moisés para libertar o povo do Egito. O povo saiu do Egito. Quando eles chegaram para entrar na terra prometida, foi separado 12 espias, um de cada tribo. E disseram assim, já vão lá
entrem na terra prometida, examinem a terra para ver se é boa mesmo. Deus falou que é boa, mas vamos ter a certeza se Deus realmente está falando a verdade, né? Então vem aqui, traz a informação para nós sabermos por que caminho nós vamos, onde nós vamos atingir primeiro, nós vamos entrar. Mas primeiro espia. Então foram 12, andaram pela terra, voltaram, disseram, olha, realmente a terra é boa. É uma terra que mana leite e mel, trouxeram um cacho de uva em 2 homens, porque era muito grande, muito pesado. Olha, a terra mana leite e mel, a terra é muito boa. Porém, os moradores de lá são gigantes, são mais fortes do que nós. Preste atenção o que é uma pessoa que tem um problema de espírito de inferioridade. Isso é diferente de inveja. Olha o que eles disseram. 10 deles disseram o seguinte: nós éramos como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Nós nos sentimos como gafanhotos, espírito de inferioridade. E aos olhos deles, nós também éramos como gafanhotos. Eles colocaram na mente deles que eles eram inferiores aos inimigos e colocaram na mente também o seguinte, olha, os inimigos também pensam assim, olham para a gente e veem a gente como gafanhotos, como insignificantes. Isso é complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é isso, é algo depressivo. Você vê que eles contaminaram toda a congregação. A inveja não. A inveja é quando a pessoa fica triste com a vitória de outra pessoa. Isso é inveja. A Bíblia não diz que os que têm complexo de inferioridade vão para o inferno. A Bíblia diz que os invejosos vão para o inferno. Não confundam complexo de inferioridade com inveja. Muitas pessoas fazem confusão. Elas acham que a inveja é complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é você se ver inferior a tudo e a todos. Você se vê como uma pessoa incapaz de resolver pequenas coisas. Outras pessoas vão e fazem, aí você diz, não, mas eu não sou capaz. Eu não consigo. Ela conseguiu porque ela é mais capacitada, mas eu não consigo. Isso é complexo de inferioridade. A pessoa não confia nem nela mesma. Isso não é pecado diante de Deus. Não é bom a pessoa viver assim, porque Deus nos criou segundo a sua imagem e a sua semelhança, para andar de cabeça erguida. Mas a Bíblia não diz que uma pessoa que é assim, ela perde a salvação da alma. Agora, em relação à inveja, é algo que não provém de Deus. O complexo de inferioridade, na grande maioria das vezes, é um problema psicológico. Que a pessoa tem, algum trauma que ela passou. Isso é algo científico, não é algo que vem do diabo. Agora, a inveja é algo maligno que vem de Satanás. Ele teve inveja, ele quis ser maior do que Deus. Ele quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Isso é inveja. Ele não se sentia bem na posição que ele estava. Ele não ficava feliz por ver Deus na posição que Deus estava e está. Isso é inveja. Alegrai com o que se alegram, entristecei com o que se entristece, chorai com os que choram. Depende da tradução. Então,
Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar se o que tem é complexo de inferioridade ou é inveja. Complexo de inferioridade, a pessoa se sente incapaz de fazer pequenas coisas que outros fazem. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que nunca pilotou um avião e falar para ela, você consegue pilotar, vai lá falar, rapaz, eu não consigo não, hein? Ela não está tendo complexo de inferioridade, ela está sendo racional, porque não é assim da noite para o dia que uma pessoa se torna um piloto de avião. Então, você tem que entender também o seguinte, ser racional não é ter complexo de inferioridade. É a mesma coisa você pegar um homem de 30, 40 anos e disser, olha, se você acreditar, você pode ser igual o Neymar. Ele vai dizer, não consigo ser igual a ele. Olha a minha idade. Como que eu vou aprender a jogar igual ele joga? Um exemplo. Aí você diz, então você tem complexo de inferioridade, você se sente inferior a ele. Não, isso não é complexo de inferioridade, isso é ser racional. Usar o raciocínio lógico e dizer, não tem como. Nós temos que ser racionais, usar o raciocínio. Então, ser racional não é ter complexo de inferioridade. Usar o raciocínio não é complexo de inferioridade, é muito pelo contrário, é ser sábio, saber até onde você está o seu limite, até onde você consegue chegar fisicamente falando. Agora, o complexo de inferioridade são coisas simples que outras pessoas fazem e você tem a capacidade de fazer, mas você não acredita. Você diz, não, eu não consigo. Não, eu não consigo. Isso é complexo de inferioridade. Você se sentir inferior a todas as pessoas, mas você não inveja elas. Você se sente inferior, mas você não inveja. Você convive numa boa com elas. E até fica feliz por elas conseguirem. Isso é complexo de inferioridade. Agora, a inveja não. A inveja faz com que a pessoa se sinta mal com a outra. Ela se sente mal com a conquista da outra. Ela se sente mal com a vitória da outra. Ela se sente mal. Mas se a outra não tivesse conquistado e não tivesse tido vitória, ela se sentiria bem. Se estivesse no mesmo nível dela, estaria tudo muito bem. Mas porque aos olhos dela está um passo adiante, ela se sente mal. Isso é inveja. É um sentimento do maligno. A Bíblia prova isso. Caim estava com esse sentimento, Deus disse, cuidado, que o pecado jaz à porta. Em outras palavras, Caim, se você lutar contra isso, você consegue. Mas você vai ter que lutar. Agora, se você der corda, isso aí vai te dominar. E dominou, ele foi lá e matou o seu irmão Abel, por inveja. Então, de acordo com a Bíblia, é possível lutar contra esse sentimento, porque é um sentimento que não provém de Deus. E se a pessoa pedir misericórdia de Deus para que Deus tire isso dela, Deus é misericordioso, bondoso e justo. Se ele está vendo que a pessoa se sente mal com isso e não quer mais isso, se ela identificar que o que ela tem é inveja e ela não quer isso dentro dela, e pedir para Deus tirar, Deus é misericordioso, bom e justo. Ele tira. Agora, a pessoa primeiro tem que reconhecer que o que ela tem é inveja. E segundo, pedir a misericórdia de Deus, para Deus tirar isso dela. E todas as vezes que ela vê uma pessoa, ou ouvir falar que aos olhos dela está num degrau acima, um passo adiante, e vir esse sentimento de inveja, de ficar triste porque a outra está aos olhos dela lá um passo a mais, um passo adiante, um degrau acima, pedir para Deus abençoar. Ó Deus, abençoe essa pessoa, que ela se destaque cada vez mais, que ela cresça cada vez mais, que ela fique cada vez mais bonita esteticamente, fisicamente. Abençoe e tire esse sentimento do meu coração, que eu não aceito sentir tristeza pela conquista do próximo, pela felicidade do próximo. E vai abençoando. Todas as vezes que vir,
que olhar para a conquista de alguém ou para a estética de alguém e sentir esse sentimento, pedir para Deus abençoar a pessoa cada vez mais e pedir para ele limpar isso do coração. Porque se ele falou para Caim resistir, lutar, é porque é possível. Ele não ia mandar Caim lutar contra algo que não tem como ter vitória e vencer. É possível vencer esse sentimento. Porque Deus disse para Caim, cuidado. Cuidado se que ele vai te dominar. E Caim não deu ouvido. E o que aconteceu? Dominou Caim aquela inveja. Ele foi e matou o seu irmão, Abel. É algo assim que não é muito ensinado pelos pregadores. Você sabe por quê? Porque até a maioria dos pregadores tem inveja, mas não assumem. A grande maioria. Então, meu amigo, ninguém está isento disso, não. Você quer saber um homem que era homem de Deus e teve inveja e confessou? Porque a maioria não confessa. Asaf, homem de Deus, está na Bíblia. Ele disse, olha, eu comecei a invejar a prosperidade dos ímpios. Lembra o que foi dito? Que geralmente o homem que tem inveja vai cair mais na prosperidade financeira e a mulher que tem inveja vai cair mais na estética de outras mulheres, no físico de outras mulheres. Asaf, homem, onde ele caiu? Na prosperidade financeira de outros homens. Começou a olhar para outros homens que prosperavam mais do que ele financeiramente. Começou a olhar aquilo, começou a incomodar ele, e foi. Ele disse, olha, eu quase caí. Eu quase me desviei de Deus. Por quê? Porque eu estava com inveja de outros homens que estavam conquistando mais do que eu. Asaf, levita, homem de Deus, confessou que quase perdeu a salvação da alma. Cuidado. Quase desviou. Faltou pouco. Então, cuidado. Não se brinca. É um sentimento do maligno. É uma semente do mal, diabólica e satânica, a chamada inveja. Cuidado. Abra os seus olhos. Se desperte. Jesus está voltando.